Olá, eu sou Angelúcia Severo e é um prazer estar novamente com vocês aqui no nosso podcast de Coração Aberto. E eu quero desejar que todos sejam muito bem-vindos hoje. E eu tenho 3 recadinhos para dar para vocês que estão aí do outro lado, antes de apresentar a minha convidada de hoje. Primeiro, se você gosta do nosso conteúdo, né, vá lá no YouTube, curta, compartilhe, comente, coloque lá quem você quer ver aqui comigo. Segundo recadinho é que nós vamos ter um sorteio neste episódio do Decoração Aberto. Vocês estão vendo aqui da loja Arielle Shop, né? Ela nos doou um cartão presente de R$100 e nós vamos estar sorteando. E lá no final do nosso podcast de hoje eu vou estar dizendo para você como participar deste sorteio. Então você assista até o final, que lá no final nós vamos dizer como você faz para participar. A loja Arielle fica ali no começo da Presidente Vargas, em frente ao Colégio Uruguaiana. Então as meninas ali estão ali para nos atender, é um atendimento diferenciado, tem facilidade também no pagamento. Se você tem interesse, né, elas têm roupas, acessórios para nós mulheres, ficarem mais belas ainda. Se você tem interesse, me chame no privado, que eu passo o número das meninas. Ou, se não, você entra ali no Instagram, né, @loja_Arielle_shop. E aí, você chame elas ali e elas vão atender vocês com todo prazer. Também, meu terceiro recadinho de hoje, pegue aí um bloco de anotação, um caderno, uma caneta, né, para anotar as dicas maravilhosas que a minha convidada vai dar para você, mamãe e papai, neste episódio. Tá bem? Então, esses são os nossos 3 recadinhos de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a minha convidada, né, uma convidada especial, como todas as nossas convidadas são tão especiais para nós, é a Neila Alzani. Ela é educadora parental, coach e mentora familiar. Seja muito bem-vinda, Neila. Obrigado por ter aceitado, né, o nosso convite. Nós sabemos que a nossa vida é uma correria e eu sei que a tua vida também é bem corrida. Tu tem, né, teus atendimentos, tem o teu trabalho, tem casa, 2 filhos, né? Mas nós te agradecemos, eu, os nossos telespectadores, agradecemos a disponibilidade tua de estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço imensamente o convite, não poderia não deixar de estar aqui, né? Porque quando se fala de educação, quando se fala de criação de filhos, a gente tem sim que abrir uma brecha na agenda para auxiliar e estar aí, né, dando todas essas informações que esses pais buscam, né, na educação dos seus filhos. Eu que agradeço imensamente o convite, fico honrada por fazer parte hoje, por estar fazendo parte hoje, né, dessa grande entrevista nessa rádio. E vocês sabem, vocês que estão aí do outro lado, né, quando eu passei o convite ali para ela instantaneamente ela me disse, mas é uma honra, né, e eu até achei assim que ela nem ia aceitar, porque a demanda de serviço dela, eu digo, nossa, eu vou ter que agendar com ela daqui uns meses ainda, e agora ela me dizendo, não, eu tinha até um atendimento hoje à tarde, isso, mas eu remanejei os horários para poder estar aqui, né? Então vamos aproveitar a Neila, né, o máximo que nós podemos. Neila, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é, né, uma educadora parental, uma coach, né, uma mentora familiar. Isso a gente aprende na faculdade? É uma profissão? É um dom? Como que começa? Como que começou para ti? Eu tenho uma história, Angelúcia, assim. Eu sou educadora há 25 anos, né? Trabalho na área da educação há 25 anos. E o ano passado, sabe quando cruza na tua vida novos propósitos? Então, desde o ano passado, surgiu no meu caminho, na minha trajetória profissional, esse novo propósito que começou a transbordar. Então eu comecei a fazer esse trabalho nas redes sociais, primeiramente nas redes sociais, até que no final do ano eu disse não, para aí. Aí eu tive que abdicar, né, do turno da tarde, onde me dediquei durante 20 anos trabalhava numa escola da rede privada aqui da cidade e me dediquei de corpo e alma a esse propósito. Quando tu perguntou, é uma profissão? É uma profissão. Não é uma faculdade, são especializações. Então, eu me formei em disciplina positiva o ano passado, em setembro do ano passado, né? Com Fernanda Lee, que é justamente da disciplina positiva, junto com Jan Nelson, que é a grande mentora da disciplina positiva. E junto com tudo isso, foi vindo a demanda, né?
veio essa formação em coach integral sistêmico, coach, né? Nada mais é do que treinador. Familiar sistêmico, por quê? Porque nós como seres humanos, nós somos pilares, nós temos os nossos pilares da nossa vida sistêmica. Não existe hoje um pedacinho da Angelúcia, um pedacinho aqui do trabalho, não. Hoje todos nós somos um ser que precisamos estar em equilíbrio, em harmonia. E como fazer? Como estar nesse equilíbrio e harmonia? Para buscar também o sucesso na tua vida profissional, o sucesso na tua vida pessoal, o sucesso com os teus filhos, na vida conjugal, na vida social, na vida espiritual também alinhada a esse propósito de Deus. Né? Então, isso é o coach integral sistêmico. E como é difícil, né, Neila, hoje em dia, assim, ó, a vida, a correria que é, a ligeireza que dá a internet para nós fazer as coisas, parece que as pessoas estão meio que se perdendo, né? Estão fragmentadas, digamos assim. Elas não estão entendendo que é um todo, como tu falou, né? Parece que estão assim, ó, não, eu cuido de uma parte, deixo outra, eu cuido, né, dali, deixo lá, e assim vai, né? E aí parece que não funciona bem a coisa assim. Vamos imaginar a nossa vida como uma roda. A roda, ela gira. E quando alguma coisa acontece na roda, uma engrenagem, o que acontece? Ela trava, ela tranca. E aí a roda, que era redonda, começa a ficar quadrada. Então assim é a nossa vida se nós não estamos em equilíbrio com os nossos pilares. Se eu não estou bem dentro da minha casa, com os meus filhos, com meu marido, com a minha esposa, como que isso vai refletir no meu lado profissional? E reflete. Sempre. Positivamente ou negativamente? Sempre vai refletir, né? É por isso a importância de estarmos abertos para isso, a buscar esse conhecimento, a buscar essa informação. Antigamente era visto como uma bobagem. Nós éramos como se fossem compartimentos, assim. Não, vamos guardar a gavetinha da família porque agora estou indo para o meu trabalho. E a gente sabe hoje, vários estudos, a neurociência está aí para comprovar tudo isso, de que não existe, nós somos seres... Não tem como separar. Nós não temos como separar por pedacinhos. Então, por isso a importância de nós estarmos bem, de nós sabermos nos comunicar, nos expressar, né? Pensamentos bons, isso tudo influencia no nosso, que a gente diz, o nosso ecossistema, as pessoas ao nosso redor. E isso, consequentemente, vai refletir dentro da nossa casa, junto com os nossos filhos, na criação deles. E principalmente na mulher, tu acha assim que é mais reflete, porque a mulher é muita emoção, né? O homem já é mais a razão. Eu acho que o homem, ele consegue separar um pouco isso aí. Não digo na totalidade, mas um pouco, eu creio que o homem consegue separar, tipo, tá com um problema dentro de casa, vai pro serviço, parece que ele consegue se desligar um pouco. Mas a mulher não, né? Diz que a mulher é o termômetro da casa, né? A mulher é um pilar, a gente diz, é emoção pura, a gente fala do maternar e do paternar. A importância de ambos, que fique claro que ambos têm muita importância. Muita. Mas como tu te referiu, a mulher, ela é essa afetividade, ela é esse carinho, ela é esse aconchego que os filhos precisam. E o pai é essa figura mais firme, essa figura, sim, que tem que representar essa firmeza com acolhimento e com carinho. Por isso que muitas... Não é autoritarismo, né? É diferente. Às vezes as pessoas confundem, os homens confundem. Ser autoritário com autoridade. E isso tudo vem muito da maneira como foram criados, né? Há tempos atrás não existia. Há tempos atrás a criança não era ouvida, o adolescente não era ouvido. E hoje nós sabemos que a criança, ela necessita, ela precisa e ela deve ser ouvida, ela deve ser escutada. Então, por isso que muitas vezes a gente acha que o marido é mais durão, mas ele também sofre tanto quanto a mulher, talvez, por uma cultura, por ser não mais externa, cultural. Quem sabe, né? Muitos ainda acham que é feio chorar, que é feio pedir desculpas, que é feio dizer que errou. Então isso também é um trabalho que nós fazemos, né? Que eu faço dentro com as famílias, no meu processo de coach. E quando eu vou, né? Quando faço o processo de mentora familiar, quando eu vou até as casas onde a gente organiza reuniões em família, para que nós possamos ali. Porque o que é ser uma educadora parental? É auxiliar a família a organizar ações, estratégias para tornar aquele ambiente harmonioso, para tornar um relacionamento entre família, pai e filhos saudável. Então é alguém de fora que
consegue organizar ações junto com a família. E consegue até ver de um outro ângulo, né? E Neila, me diz uma coisa, tu acha que hoje em dia há mais procura nesta área, assim, de ajuda? Tu acha, assim, que os pais estão reconhecendo que precisam de ajuda, muitas vezes, e que tem que buscar ajuda, e que não é feio buscar ajuda? Olha, uma pergunta fantástica. Sim. Até a demanda... porque eu comecei, eu me formei agora, fechei a formação em coaching integral sistêmico este ano, e a procura, sim, foi imensa. Imensa. Ao mesmo tempo, fiquei assustada com aquela demanda, né? E ao mesmo tempo muito agradecida pela confiança ao meu trabalho. E feliz porque as famílias, elas estão em busca, sim. Que bom. Estão em busca, porque hoje em dia... a gente sabe que educar dá trabalho. Dá trabalho. Mas dá muito mais trabalho não educar. E aí é tu que escolhe que tipo de trabalho que tu quer ter. Aí vem as consequências, As consequências de uma educação que não é alicerçada ali em valores, em princípios, certo? Então, hoje em dia eu sempre falo que famílias que procuram esse auxílio, isso não é feio, isso não é vergonhoso. Isso é sabedoria. Isso é ser sábio, porque tu tem nas tuas mãos seres humanos. E que tipo de seres humanos vocês querem deixar para o mundo? E é o bem mais precioso que nós temos, a nossa família, né? Me diz uma coisa, como dizer não para o filho e não se sentir culpada, né? Como agir com os filhos que não gostam de ouvir não, né? Na verdade, ninguém gosta de ouvir não. E quando eles são crianças, adolescentes, ali naquela fase da adolescência, entrando ali para a fase adulta, eles não gostam de ouvir não. Eles acham que quando a gente diz não, que a gente não ama eles, não quer o bem deles. Mas muitas vezes o nosso não é protetivo. Só que nessa idade a gente não consegue entender, é só com a maturidade depois que nós vamos entender o não do pai, da mãe. E muitas mães e pais se frustram, né, quando dizem não e o filho vai lá e diz assim, tu não me ama, porque se tu me amasse tu não dizia não, né? Como que as mães lidam com isso? Como que os pais lidam com isso, Neila? Quando os filhos, né? Eu tenho até um post que fala, eu te amo e a resposta é não. Então, como tornar esse não? Como falar esse não? Eu sempre falo que é a comunicação. A nossa comunicação, ela tem que ser direta, clara, assertiva e objetiva. Principalmente com as crianças pequenas. Quando eu te digo assim, não pensa num elefante rosa, o que vem na tua cabeça? Eu penso justo no elefante rosa. Então, quando a gente coloca um não, isso é uma estratégia, anotem aí. Uma dica. Viu? Por isso que eu disse, pegue a caneta, pegue o bloco de notas. Tem dicas maravilhosas aí, mães. Quando a gente diz o não primeiro pro filho, a resposta dele vai ser automática e ele vai fazer. Não corre, filho. O que ele vai... Mas que é um incentivo, né? Porque o cérebro não entende o que é não. Então, o que fazer? Tá, mas e aí? O que fazer? Tu fala de uma maneira diferente com o teu filho. Filho, aquele espaço ali... Tu vai caminhando? Então, tudo é uma forma de comunicação. Neila, mas poxa, eu escuto muito isso. Mas, meu Deus do céu, isso aí eu tenho que treinar. Tem que treinar. Tem que, até se tornar, é uma construção, até se tornar um hábito. É uma construção. Então, assim, filho, olha, a mãe está dizendo que hoje tu não vai poder fazer isso por causa disso. Sempre explicar. O não pelo não, nenhum adulto gosta de ouvir. Não, é verdade. Não, eu já disse não. Não é não. Por quê? Porque não. Né? Poxa, mas... Nem a gente gosta, nem né? Nem nós gostamos. Então, também nós temos que nos colocar no lugar da criança, do adolescente. Aí, muitos dizem assim, mas então, Neila, agora tem que ser tudo explicadinho, tudo. Mas o pai sou eu, quem manda sou eu. Essa é a mentalidade errada, ainda né? é. Tudo bem, eu concordo, porque o adulto, o adolescente, a criança, eles têm que saber como funciona a hierarquia. Tem que ter alguém para direcionar. Hierarquia dentro da casa, mas com respeito. Todo mundo gosta, todo mundo é muito geral, mas todos gostamos de ser escutado. De dizer assim, filho, olha só, a mãe vai te dizer o porquê que tu não pode fazer isso. Tá? E sem se sentir culpada, porque muitas vezes os pais, eles querem dar para o seu filho aquilo que eles não tiveram. Principalmente o que é material. Ou muitas famílias ainda
dão o que é material porque não conseguem ficar aquele tempo de qualidade com os seus filhos. E aí vem esse sentimento de culpa. Então, no momento em que tu consegue fazer as coisas sem esse sentimento, porque aqui eu tenho certeza, e aí vocês que estão ouvindo em casa também, que meus pais trabalhavam, teus pais devem ter trabalhado na tua infância, e tá tudo bem. A maneira é como que eu, como mãe, como pai, enxergo esse meu trabalho. Se eu enxergo esse meu trabalho como culpa, de dizer assim, poxa, eu trabalho tanto que eu não tenho tempo de ficar com meu filho, é isso que eu vou estar passando para ele. Então, por isso que eu falei no início, a comunicação, a forma como eu demonstro isso pro meu filho. Filho, olha, o papai vai trabalhar, fazer com que o trabalho realmente seja algo enriquecedor. Que ele cresça sabendo que o trabalho não é uma coisa chata que vai ser, poxa, ele tem que deixar os filhos para ir trabalhar. Porque é isso que eu estou passando pro meu filho. Então, a forma como eu comunico as coisas vai me tirando a culpa. Vai me tirando esse sentimento de culpa. E digo sempre, quem ama diz não. Quem ama diz não, porque não é dar limites. Sim, sempre, não. Né? O não, ele precisa dos limites. A criança, o adolescente, ele precisa ter limites estabelecidos. Ele precisa ter combinados estabelecidos dentro de casa. Porque o que ele não tem em casa, ele procura fora. Então, isso tem que ficar muito claro, desde pequeno. Eu costumo dizer que a criança, ela é uma construção. Dia a dia, durante 365 dias do ano. E o adolescente, ele é uma reforma. E o questionamento é, para vocês aí, o que é mais fácil? Construir ou reformar? Ou o que é mais difícil? Construir ou reformar? Quando a gente constrói, a gente tá com aquele terreno ali pra fazer do jeito que eu quero. A gente quer, né? Quando a reforma, eu tenho que ver onde é que tá o encanamento, onde é que tá a hidráulica, onde que eu posso mexer pra ver se nenhum pilar vai ser afetado, balança. Né? Dá sim, mas é mais trabalhoso. Então, vocês que têm aí essas crianças ainda em casa, dá esse olhar. Não pense que dando atenção, que ouvindo, que escutando a tua criança, tu vai se tornar permissivo, ou tu vai dizer assim, poxa, agora não pode deixar, não pode dizer não pode fazer nada agora. Não é nada em excesso. Ninguém aqui está dizendo que não é para dizer não. Deve-se dizer não, sim. Mas deve-se dizer não com responsabilidade, explicando, trabalhando isso no teu filho. Para que quando ele cresça, ele também sabe explicar as coisas. Não é só não por não, né? Não por não. Não, porque não. Ninguém gosta disso. Explica para ele. Explica por quê, filho. Olha, não, porque desse jeito a mãe acha que é perigoso. Ou não, o sofá, dou um exemplo sempre do sofá. Não pula no sofá. Vai lá e pula. Ai, filho, adoro. Filho, sabia que o sofá é pra sentar? Então, tu dá sempre uma afirmação positiva em relação àquilo que tá acontecendo. E vocês vão ver que as coisas dentro de casa vão fluir assim, ó. Só que não é de uma hora pra outra. Eu já ia dizer, não pense, né? Só porque tu vai dizer ali pro menino não pular no sofá que amanhã vai ser outra coisa. Não pensa assim, vou sair construção. Vou sair daqui agora fazendo tudo e aí já vai dar o plim, passe de mágica. Não existe uma fórmula pronta. Porque cada criança é um ser único. Assim é disciplina positiva, que é a qual a gente trabalha, eu trabalho também. Essa disciplina positiva que muitas vezes é confundida com essa permissividade. Agora não pode dizer não. Agora não pode deixar de castigo. Agora não pode, né? Não pode. Com respeito, né? As duas necessidades básicas do ser humano é se sentir aceito e importante. Quem de nós não gosta de se sentir aceito? Quem de nós não gosta de se sentir importante? Agora imagina uma criança que quer atenção. Ainda mais ele grita. Pai e mãe. Ele grita, ele faz birra, sim. Porque a criança com 2, 3 anos é a forma dela se comunicar. E é esse entendimento que as famílias têm que ter. É essa busca por esse conhecimento que as famílias têm que ter. Eu costumo dizer que a gente estuda tanto para nossa profissão, né? Médicos, engenheiros, advogados, né? Professores, estudam tanto na busca para ficar cada vez melhor na sua profissão e esquecemos de estudar para aquilo que nós temos para nossa vida,
que são os nossos filhos. Os nossos filhos, né? E é um conteúdo, uma matéria que não tem fim. Não, e não tem nenhuma faculdade. Não tem faculdade, nós temos que estar a vida inteira ali, e nós estamos, né, a vida inteira ali aprendendo com eles, né? Sempre. Cada dia, cada fase deles é um aprendizado. Sempre. Né? Não é só eles que aprendem quando mudam de fase ali da infância para adolescência, mas nós aprendemos com eles, né? Muito. E como nós aprendemos, nossa. Eu tive só uma filha, mas como eu aprendo com ela dia após dia. Tem dias que eu digo assim, às vezes eu falo para uma amiga minha, a Isabela parece que tem mais sabedoria do que eu, porque às vezes ela me fala umas coisas assim, que parece que ela tem mais, sabe, conhecimento, mais sabedoria que eu. Então a gente tá sempre aprendendo. Sempre. Que linda essa relação. Porque hoje, se eu te fizer uma pergunta, qual a idade da Isabela? 21. A Isabela, hoje com 21 anos, ela tem muito mais informações. Ouso dizer que ela deve saber muito mais coisas do que tu quando tinha 21 anos. Com certeza, com certeza. Então, como não valorizar isso? Né? Como não trazer isso e não tornar essa relação saudável e equilibrada para dentro de casa, num diálogo aberto, num diálogo afetivo, num diálogo com respeito? É só isso que eles querem. É só isso que os seres humanos querem, que as pessoas buscam, ser aceitos e se sentir importante. Então, quando você aí ouve o seu filho adolescente, ouve a sua criança, é o que melhor vocês podem estar fazendo por eles nesse momento. Com certeza, né? Eu ia te perguntar, mas tu já falou um pouquinho aí que a maneira que nós educamos nossos filhos é o reflexo da nossa criação, da nossa infância, sim. Sim. Né? Porque eu digo também que ninguém consegue dar aquilo que não recebe. Né? E quando eu falei, não tem faculdade que nos ensine a educar os filhos, mas muitos trazem as consequências positivas ou negativas da criação que tiveram. Né? Tem uma frase, até te cortando, aí tem uma frase que diz como é que quando a gente cura as nossas feridas, nós protegemos a nossa descendência. E é bem isso, eu acho, né, Neila? Bem por esse caminho aí. Né? Quando a gente consegue curar as nossas feridas, a gente cura gerações. Começando pelos nossos filhos. É que algo é um processo, e eu trabalho isso no coaching. No coaching a gente trabalha esse processo de bloqueios, de crenças, de cicatrizes, de ciclos, de traumas, muitos, né? Então, assim, muito da criação, muito da nossa criação vem impregnada na educação que nós passamos para os nossos filhos. Ninguém aqui tá para julgar se é certo ou se é errado. Com certeza. Né? Mas a gente tem que deixar claro que hoje, essa criação baseada no autoritarismo, baseada na agressão física, né, baseada na agressão psicológica, isso já não pode existir mais. Até porque as mães de hoje, a maioria, assim, claro, tem mães mais novas, mas, tipo, na idade dos 40 e poucos, né, 50 ali, vem de uma infância que naquela época não tinha esse negócio de conversar, né? Não tinha da mãe sentar com uma filha, com um filho, conversar, explicar, como tu disse, o porquê de não pular no sofá. Só dizia não, e na segunda vez já pegava o chinelo, né? E não tinha essa coisa de conversar. Né? Então, o que acontece? Eu trago isso pra minha filha também, né? Porque, eu fui ensinada assim, e a gente, né, vai passar, como tu disse. Então, aquilo que a gente aprende, assim, na nossa infância, na nossa juventude, ali, quando a gente casa, quando a gente é mãe, a gente leva, assim, pros filhos, né? Seja positivo ou negativamente, como tu falou, né? Tem uma frase que eu digo que acontece na infância, não fica na infância. Ela impacta a vida da pessoa pro resto da vida. E aí vai da pessoa. Vai reconhecer, né? Buscar, ter sabedoria para buscar e fazer diferente. Porque hoje em dia nós temos todo o conhecimento, nós temos essa busca por informação. Hoje é o alcance do dedo. Sim. E é assim, alcance né? do dedo para te buscar informação, para te fazer diferente, para te buscar estratégias diferentes, para fazer diferente e ser a diferença na vida do teu filho. Porque, mas eu costumo brincar, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou viver assim, e tá tudo bem. E aí eu vou magoando gerações.
Eu vou fazendo a mesma coisa. E vai criando mágoas e traumas e feridas, né? Nas próximas gerações, né? Exatamente. E às vezes as pessoas nem se dão conta disso. E essas feridas, elas impactam tanto a vida da pessoa, impactam em todos os pilares, como nós começamos a falar, né? Hoje eu faço atendimento de pessoas que têm esses traumas, esses bloqueios na infância, não conseguem trabalhar, não conseguem se organizar na profissão, ou não conseguem se organizar numa vida conjugal, né? Então tudo isso afeta. Tudo isso, então a gente vem carregando isso. E chega uma hora que não vai consegue... Vai extravasar em algum lugar. Isso transborda de uma maneira que não é saudável. E aí vem as questões da ansiedade, depressão, vem alcoolismo, então vem muitas coisas agregadas a todos esses bloqueios. É por isso que eu digo, hoje é ter sabedoria quando se procura ajuda, quando se procura auxílio, né, para fazer diferente e ser a diferença. Neila, vamos falar sobre rotina com os filhos, né? Como que é importante uma mãe e um pai ter a rotina com as crianças, ali com o adolescente? Se for, como que a gente consegue manter uma rotina, principalmente com criança, né? Ali na idade de 5, 6, 7, como é que a gente... Porque às vezes eles não querem dormir no mesmo horário, eles querem comer em horário diferente, ou mamar um pouquinho antes do almoço, já não querem comer. Como é que a gente faz? Como é que a gente consegue? Socorro, Neila! As mães aí, as mamães de crianças, socorro! Como é que eu faço para manter uma rotina? Porque eu acho que isso é um ponto bem complicado para as mamães, né? Quando se fala em rotina, né? Rotina, primeiro, eu tenho que ter uma organização. Quando se fala em rotina, organização, planejamento, já começa dentro de casa. Se a criança já vê que dentro da própria casa não tem hora pra nada, eu posso comer o que eu quero, posso pegar o armário a hora que eu quero, buscar o que eu quero, então a gente tem que começar, bem como eu digo, tem que começar pelo começo. Estabelecer com eles, né, horários, só que a mãe, o pai, eles também têm que ter essa rotina. Então, não é uma pessoa só da família. São todos que têm que trabalhar para isso. Aí tu falou, toma mamar antes do almoço. Mas não era hora, e por que deu? Né? Então, estabelecer rotina não é de uma hora para outra. É um hábito. E tudo que é hábito, a gente diz que o cérebro, ele demora para processar, porque o cérebro, ele é muito acomodado. O cérebro não gosta de passar trabalho. Então, por isso que ele se acostuma muito bem com as coisas que não tem rotina, com as coisas que não tem o hábito, porque isso exige dele um trabalho maior. Ele gasta muito mais energia para isso. Então, organizar, sentar. Quem tem criança pequena, é melhor ainda tu começar já a fazer uma organização. Faz um cartaz, coloca ali o que ele faz de manhã. Para criança, o visual é muito melhor. Para que o que ele faz de manhã? Você vai levantar, você vai tomar o mamar, depois você vai comer um lanche, você vai almoçar. São essas 4 coisas que você pode fazer pela manhã. Então, estabelecer esse tipo de rotina, mas em família. É muito importante que a rotina, ela seja da casa. Se à tarde vai para a escola e coloca, o que faz depois da escola? Ele chega, ele vai fazer um lanche, vai tomar um banho, vai fazer o tema. Então, isso tudo tem que ser organizado. Mas não é fazer 2, 3 dias e depois, não cansei, porque... Dá trabalho. Dá trabalho. É como a gente falou, educar dá trabalho. Dá trabalho. Né? Eu organizo, eu auxilio famílias também nessa organização, nesse planejamento de uma rotina e de uma estrutura familiar. Porque isso é muito importante. A criança que nasce com uma rotina, ela se torna um adulto que consegue se organizar em qualquer pilar da sua vida de uma forma muito mais tranquila. Não faz as coisas tarefas. Vou fazendo uma coisa, tô fazendo outra, não acaba. Aí o que acontece? Se torna aquele adolescente, aquele adulto que começa a fazer uma coisa, não termina, começa a fazer outra coisa, não termina. É uma inconstância, né? Inconstante no que faz. Acaba não fechando ciclos ali, porque nunca termina. E assim, e esse é o adulto que ele vai... E aí pensa esse adulto, pensa o teu filho no ambiente de trabalho, como é que vai ser? Pensa o teu filho no ambiente conjugal. Pensa o teu filho sendo pai, como que vai ser? Então, sempre quando a gente fala em educação dos nossos filhos, antes da gente pensar que isso dá trabalho, a gente tem que pensar assim, como é que eu quero meu filho daqui a 5 anos? É um legado que a gente deixa, né? É um legado. É um legado.
né? Agora as crianças estão, né, num período de férias, né? Muitos pais não sabem o que fazem com as crianças dentro de casa, né? Ficam assim, enlouquecidos. Meu Deus, o que eu vou fazer com as crianças? E as crianças acabam acontecendo o quê? Ficam muito tempo na frente do celular, da televisão. Aí os pais, olha desenho, que daí consegue fazer as, né, as coisas, né, coisa e tal. Mas a gente sabe que isso, né, prejudica as crianças. Qual é o conselho que tu daria, assim, para os pais? O que fazer com as crianças nesse período de férias? Qual é o tempo de qualidade? O que eles podem fazer? Geralmente as férias de julho não acompanham as férias dos pais. Tá? Então, aqueles que não conseguem ter esse acompanhamento, o que faz, né? O que eu vou fazer, né? Crianças pequenas, ali 2, 3, 4 anos, eu não aconselho o uso de telas. Porque a gente sabe hoje, né? Pesquisas comprovam que isso não é saudável. Mas, às vezes, você faz necessário. Então, tu estipula. 30 minutos é o suficiente para uma criança de 4 anos. Mas e como é que eu vou fazer? Porque eu tiro o celular e ele fica gritando. Ele vai ficar gritando. Porque se tu entregar de volta e no outro dia tu fizer a mesma coisa, ele vai fazer a mesma coisa. Ele sabe que através do grito ele vai conseguir. Exatamente. Né? E tu acompanha. Se tiver um relógio, eu sempre digo assim, mães e pais de crianças pequenas tem que ter o relógio aquele que tem os números. Né? Porque aí, quando chegar nesse número aqui, a mamãe vai pegar o telefone. E se tu, filho, chorar, a mamãe não dá mais. Então isso tem que ficar muito claro. Por isso que eu digo, a comunicação tem que ser clara, objetiva com a criança. E afirmativa. Os pais que trabalham, hoje a gente tem, né, deixa material à disposição para as crianças, caneta, giz, tinta, vai chegar em casa ele vai estar todo pintado, mas tá tudo bem, depois coloca embaixo do chuveiro, proporcionar para eles, né, porque eu sei que as férias de julho muitas vezes não acompanham as férias dos pais. Pode televisão, estipula ali 1 hora de TV para que ele fique, né, mas tudo estipulado para que ele também, você que está querendo também implementar a rotina, também fique, quando chegar nesse número aqui, a gente desliga a TV. Então, tudo tem que ser conversado, negociado. Hoje tem nas bancas de revista, tem várias revistinhas, né? Onde ele pode pintar, onde ele pode criar jogos, quebra-cabeça. Quem tem pátio em casa para aproveitar, jogar futebol, fazer. E com irmãos, às vezes, é mais fácil, porque um acompanha o outro. Aquele que não tem, faz isso. Joga quebra-cabeça, faz com que ele monte ali. Depois chega em casa e pede para ele te contar o que ele fez, para que aquilo realmente tenha significado para ele. Porque se tu deixa a atividade e aí chega em casa nem atenção dá, a importância, né? Aí tu diz, filho, olha só, valoriza aquilo que ele fez. Nossa, me conta como é que foi hoje, que tu tá aqui, que ficou em casa hoje, me conta como é que foi. Então tenha um tempo, esse tempo de qualidade com os filhos. Não importa se eles não vão estar na tua presença, mas faça que a tua presença, quando tu esteja com ele, seja realmente de qualidade. Sem culpa. Porque até adulto gosta, né, Neila? Quando a gente chega em casa, ser valorizada, a gente gosta, né? Que o esposo pergunta, como é que foi teu dia? Né? O que aconteceu, né? Eu e meu marido, quando chega em casa, eu sempre gosto de dizer pra ele, como é que foi teu dia, amor? O que aconteceu? Né? Então, imagina uma criança. Sim. Né? Que ficou ali. Imagina, montou um quebra-cabeça. O pai chegou... Nem atenção deu. Né? E às vezes as crianças dizem, olha, pai, que eu fiz. Depois o pai vê. Né? Agora o pai tem que fazer. Aí que o pai vai pegar o celular aqui só um pouquinho. E outra coisa, né, Ângelo, o celular. Nós temos também na nossa casa que a gente chegou e não pega mais telefone. Porque a criança sabe quando ela está sendo realmente atendida, escutada. Tudo, na verdade, né? A gente adulto que tem essa mania de dizer que criança é bobinha, que criança não entende, que criança tá ali desapercebida. Eles podem estar ali brincando, mas eles estão percebendo tudo que tá acontecendo, eles conseguem conectar assim, Às vezes tu acha que eles não estão. Umas parabólicas, como eu digo. Quando a gente fala, responde, eu fico, mas tu não tava nem escutando. Então, essa qualidade também, porque... tem que partir de nós, porque as crianças, mas eu falo e não me escuta. Realmente, a maneira, às vezes, como a gente fala, a comunicação, mas eles aprendem muito mais com as nossas ações. É verdade. A palavra, ela tá ali, mas o exemplo que arrasta. É o exemplo. Então, tem até um vídeo que eu falo, que a gente falava, faça o que eu digo e não faça o que eu faço.
Essa frase não serve É mais. célebre das mães, né? Quando dizem, faz tal coisa, filho, faz o que eu digo e não o que eu faço. Então isso não pode existir mais. Isso é uma frase que a gente tem. Poxa, como é que vai fazer? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se a gente sabe hoje que a criança aprende pelo exemplo. Então a gente tira essa frase, faça o que eu digo e faça o que eu falo. É assim que a gente tem que se reportar, né? É dessa maneira que a gente tem que pensar como pai e mãe. Porque eles agem pelo exemplo, eles vão fazer tudo que a gente faz. Eles falam, a comunicação corporal deles é que nem a nossa. Muitas vezes eu me vejo lá na Antônia e no João, digo, porque eles pegam os pequenos. Exato, às vezes eu digo pra minha guria, ai, mini Angelucinha. Exato, eu digo, olha a mini Neilinha. Por quê? Isso até é um perigo muitas vezes. Sim. Porque o que eu tô colocando olha ali? A responsabilidade que a gente tem. Perfeito, né? Jesus. Olha, uma responsabilidade. A responsabilidade. Eles estão se espelhando em nós. Mini Neilinha, mas e que Neilinha eu quero deixar pro mundo? É de se pensar. Então é de se pensar, é uma responsabilidade. Porque é na qualidade dos filhos que a gente enxerga a virtude dos pais. Ai, que linda essa frase, anota aí, mãe. Eu vou anotar depois. Muito linda essa frase. É na qualidade dos filhos que a gente enxerga a virtude dos pais, como foi a educação. Então, olha só a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos. Qual a diferença entre ser permissiva e positiva? Porque tu começou a falar ali, mas no fim a gente não definiu a diferença. A permissividade, Angelúcia, é aquela coisa assim de deixar o filho fazer tudo porque, ai, pobrezinho, né? Ai, deixa, eu vou deixar ele fazer isso porque eu tava trabalhando, eu fico tanto tempo fora. Deixa, vai, filho, vai, pode comer. Ou, ai, filho, não, deixa ele mais um pouquinho no celular. Ai, tadinho, ele não pega o celular faz dias. Como faz isso? Ai, né? Meu Deus, eu fazia. Ai. Se identificaram? Eu não conhecia nem lá antes, tá? Se identificaram aí, tá, mas tudo bem. Pra tudo, como é que eu digo? Pra todo conflito tem uma solução. Tá? Então, isso é ser permissivo. É tu colocar o teu sentimento de culpa. E mãe, como tem disso, né? Como tem mais, né? Nossa, mãe, eu acho que mãe é um poço de amor e de culpa junto. Né? Parece que caminha junto os dois sentimentos. Quando não sabe dosar é um sofrimento. E aí se torna permissivo em todos os sentidos. E a gente sabe hoje o que a permissividade acarreta para a criança, pro adolescente e na fase adulta. Essa questão da permissividade. Ele vai crescer achando que é o reizinho da casa. E não é. Não deve e não pode ser. É dentro de casa que ele tem que saber, descobrir dentro de casa aonde que está a hierarquia do pai e a hierarquia da mãe, cada um no seu lugar, né? Para depois não buscar fora. E até para depois, quando ficar adulto, entender também que nas outros pilares, como tu falou, tem hierarquias também. Exato. E que ele não é o centro do mundo. Né? E essa falta de hierarquia, essa falta de hierarquia com toda essa permissividade cria crianças frágeis emocionalmente. Aquela criança que se ouve um não na escola, um não no colégio, ela grita, ela chora, ela sapateia. Porque ela não sabe lidar com essas frustrações. Porque isso nunca foi permitido para ela ser vivenciado. E essa vivência nós temos que dar dentro da nossa casa, para que depois fora não seja esse sofrimento. Então é dizer não, é explicar, é dar limites, é não ser permissivo. É amar. É amar. Amar é dizer não. Não é amar. Amar é dizer não e não tem culpa nenhuma nisso. Porque é muito fácil a gente ser permissivo para não se incomodar com as coisas. Porque educar, como nós já falamos, educar dá trabalho, mas não é no sentido pejorativo. É no sentido da responsabilidade que isso nos traz. Responsabilidade. Que isso vem agregado a nós. Então, é muito mais fácil tu ser permissivo, ok. Mas também tu vai ver as consequências disso depois. Educar é uma construção e dá trabalho, como a gente falou, né? E parece que os pais já não estão querendo mais, ou estão se perdendo, eu acho, nessa função de educar. Porque, assim, o teu olhar, o que tu me diz? Os pais não querem mais ter esse trabalho? Ou os pais nessa caminhada acabaram se perdendo, né? Se distanciando do que realmente é o maternar, o paternar, né? E daí isso de alguma forma depois vem trazer problemas ali emocionais, psicológicos, né? Que a criança já traz lá da infância, adolescência, que acaba refletindo na fase adulta. Não tem como não, né? No teu olhar, tu acha que os pais
se perderam um pouco nessa caminhada de educar? Como te responder? Vou falar da maneira, né? Porque eu também, quando vou eu faço as palestras para conversa com as famílias. E eu digo assim, que hoje, nessa correria do dia a dia, as pessoas vivendo de uma forma automática, né? Porque hoje tudo é muito no automático. A gente levanta, a gente toma banho, a gente toma café, a gente vai pro trabalho, a gente volta, a gente almoça, a gente chega em casa, então é tudo no automático. E a nossa vida fica no automático. Então não é uma questão deles não quererem, mas é uma questão deles estarem sim ainda um pouco, não perdidos, mas um pouco com tanta informação. Com tanta informação que vem, eles começam a fazer uma coisa, mas não é assim. Uma hora pode, uma hora não pode, né? Então eles se confundem muito. Então há uma confusão. E nessa confusão, há toda essa questão deles não ter esse entendimento. Começa a estudar disciplina positiva, aí não há. Aí começa a estudar outra coisa, aí não. Então mistura as duas coisas, e aí não consegue, faz uma salada de frutas, e aí não consegue ter aquilo que realmente tu estabeleceu como meta pro teu filho, entendeu? O que Às que eu vezes quero? É muito conhecimento É e muito não conhecimento. consegue processar. É muito conhecimento. Né? Então, o que eu digo sempre pras famílias, né? Eu me diz o que tu quer pro teu filho. Que tipo de educação tu queres pro teu filho? Porque a gente, como planeja a nossa vida, cria metas para nossa vida, nós também temos que criar metas e planejamento para os nossos filhos. E vocês aí, já criaram um planejamento? Que tipo de metas vocês têm? Que tipo de educação vocês querem dar para os seus filhos? Quando nós pensamos em ter filhos, eu e meu marido, o Fernando, nós sabíamos o tipo de educação que nós íamos dar. E nós sabíamos que junto com essa educação vinha uma série de outras coisas. O olhar meio torto da família, até eles entenderem que é dessa maneira. Não estou dizendo se é certo, não estou dizendo se é errado, mas foi a educação que nós escolhemos dar para os nossos filhos. Então a gente tem também que estar aberto a tudo isso. E quando se fala em disciplina positiva, as pessoas te olham torto porque confundem ainda muito isso. Com a permissiva. Com essa permissividade. E não é. A disciplina positiva é essa gentileza junto com a firmeza. Ou vice-versa. É eu ser firme, filho. Porque é assim que eu falo com os meus filhos. Filho, a mãe já falou contigo, tá? Neste momento, nós não podemos fazer isso. E não é gritando, é olhando olho no olho. Quando a gente fala firmeza, não é gritar, não é ser bruto. É ele saber a diferença de quando eu estou falando assim, filho, vem cá pra mãe te dar um beijo. Ou de quando eu estou dizendo, filho, a mãe já conversou contigo. É no teu tom de voz que ele tem que sentir essa diferença. Isso também é um treino. Então tudo que é treinável a gente pode fazer, e vocês aí também podem começar a fazer. É dia a dia, é errando, é aprendendo, é fazendo de novo, porque é com erro que a gente vai aprendendo, né? A gente sabe, a gente errou daquele jeito, bom, não é desse jeito, vamos tentar do outro. Então o erro ele também tem que ser oportunidade de aprendizagem, e assim tem que ser com os nossos filhos. Ai, não pode errar. Ai, não sei. Não, ele tem que errar sim, porque... as experiências deles, né? Exato, são as vivências. Né? E hoje a gente tem experiências que dizem que nas grandes universidades, assim, eles querem errar muito mais rápido para poder chegar no acerto muito mais rápido. Então, olha só a consciência que eles já têm do erro. E ainda tem famílias que punem isso. Que punem, que enxergam, não falou que a criança já não vai fazer por medo de errar. Então isso tudo é uma consequência da nossa educação. Enfim, se ficar falando aqui, né, Neila? Não adianta, vem, né, um processo que já vem tudo. Desde lá de trás. Tudo. Né? Não é construído agora que eu sou mãe, não, eu já trago lá. E tudo tem uma ligação. Tudo. É Se a gente começar a falar aqui, eu já falei do erro, mas o erro vem agregado com o tipo de educação que eu vou dar. Então, sabe, tudo isso. Se deixar aqui, a gente fica falando uma semana. Pena que o nosso tempo não dá, mas seria maravilhoso, né? O que tu diria para as mulheres que não conseguem equilibrar a vida conjugal, profissional, com os afazeres de casa? E muitas vezes essas mulheres, né, elas se culpam porque de repente elas veem as outras que conseguem fazer e dizem assim, ai, como é que eu não consigo fazer? Como é que a Neila consegue e eu não consigo fazer?
né? Como é que ela faz para manter a casa organizada, ter tempo de qualidade com os filhos, com o esposo, trabalhar fora, ter atendimento, e dar palestra, e ir no podcast de coração aberto, né? E eu não consigo fazer isso. O que tu diria para essas mulheres? E às vezes a gente se culpa e acaba se frustrando, né? O que tu diria para essas mulheres? Primeiro eu diria para ir lá no Insta, que tem um vídeo que fala justamente sobre isso. Você já se sentiu culpada por não conseguir equilibrar a tua vida conjugal, profissional, de mãe? As respostas foram assim, ó, sim. Sim, a gente ia dizer quantas mulheres... Olha, eu acho que assim, ó, de 100% que estiver nos assistindo, 99% vai dizer que já, em algum momento, já se sentiu assim, né? E eu tenho até uma palestra que fala sobre isso, sobre a questão do planejamento. Né? Muitas mulheres, nós mulheres, nós temos o mau hábito, digamos assim, de achar que tudo que a gente faz é melhor do que o nosso marido. Sim. Ai, não, olha só. Mas se eu deixar o filho com ele, não vai cuidar direito. Né? Ai, não, mas se eu deixar pra ele dar comida, ele não vai comer bem. Né? Mas vai tomar, se eu der pra tomar banho, talvez ele não esfregue direito. É bem isso. Se identificaram? Pois é. E aí, o que acontece? A gente vai se sobrecarregando. Um acúmulo de... A gente vai se sobrecarregando. O dia, ele tem 24 horas para todos nós. Sabe qual é a diferença? A diferença está em como eu organizo as minhas 24 horas. Eu, dentro da minha casa, tenho uma forma de organização. Eu acordo às 5:30 da manhã, eu faço atividade física, a gente tem, né, toda... Nossa, falando em atividade física, vamos abrir um parêntese. Eu vi tu entrando numa piscina outro dia de água gelada. Foi água isso? Gelada não, água natural. Meu Deus do céu, quando eu olhei, eu senti frio. Ai, olha, quando eu vi, eu digo, meu Deus do céu, coragem desta mulher. Sim, a gente, já há um tempo que nós fizemos essa prática. Né? Então, mas como eu estava falando, é uma atividade que chama ativa metabolismo, né? Então, para quem não precisa começar na piscina, pode começar no chuveiro, uma água gelada depois do banho, que é excelente para ativar. Olha aí, ó, uma dica muito ótima, bom. Eu não sabia disso. Ativa metabolismo, deixa até a pele melhor. Metabolismo que é morto, e eu tenho problema de pele, vou começar a fazer. Mas não é se jogar na piscina, não foi de um dia pro outro, isso foi muito treino, até chegar de entrar... E ficar ali 2 a 3 minutos, mas começa no chuveiro, um pouquinho de água já. Depois do banho quente, dá aquela ducha de água fria e fica ali. Mas voltando, é a questão a questão do planejamento, né? Porque o dia tem 24 horas, a diferença está, como eu disse, no que eu faço nessas minhas 24 horas. Então, eu estava dizendo, eu, Neila, me organizo de uma maneira. A Angelúcia se organiza de uma outra maneira. Mas nessa organização, eu tenho que saber delegar aquelas tarefas que são, olha a redundância, que são delegáveis. Eu não preciso fazer tudo. Entendeu? Porque aí no final do dia eu vou estar cansada, o meu tempo de qualidade. O marido vai chegar, a criança vai vir. A mulher tá lá enlouquecida. A criança, o filho vai vir pra falar contigo, tu vai, mas para aí, espera, porque agora não dá. O adolescente vai vir falar contigo, agora não, porque. Então tem coisas que são delegáveis. E a mulher precisa saber fazer isso. A mulher precisa dizer, né? Até porque, Neila, as mulheres têm muito aquela coisa assim, não, isso é pra mim fazer, não é pra ele, não é pro homem fazer. Até nessa questão a gente tem que trabalhar na nossa mente, tem que trabalhar. Por que não é pro homem? E aí, né, os homens que me perdoem, que me desculpem, mas fica muito cômodo. A mulher faz tudo. Aí lá pelas tantas, um dia da semana ela enlouquece, sai gritando. Aí ele escuta e diz, vai passar. E aí ele ele diz assim, os hormônios. Os hormônios, tá? Tudo os hormônios, tudo. E a mesma coisa em questão na relação dos filhos. É muito importante a figura paterna. É muito importante que os filhos cresçam, né? Tendo essa figura, essa representação masculina na vida deles, tanto para o menino quanto para a menina. Então, se naquela casa onde ele está crescendo, a mãe faz tudo, a mãe sai desazada, assim, reclamando, meu Deus, porque eu queria que meu dia tivesse 26 horas, mas se tivesse 26 horas ia ser a mesma coisa, se tu não tivesse uma organização.
né? E nas 24 horas a gente consegue fazer. Mas é tu desacelerar, é tu sentar, é tu chegar e conversar com teu marido, lembrando que marido não ajuda na criação dos filhos, o marido participa da criação dos filhos, porque ele é tão importante quanto a mulher. Mas é que, como nós já falamos, muitas vezes a mulher, ela chama pra ela chama toda a responsabilidade. Depois reclama. Aí é o que eu digo. Porque os maridos são o que a gente faz eles serem. Exato. A gente só tem aquilo que tolera. Entendeu? Perfeito, então, se eu tô tolerando isso... Aí depois não adianta reclamar. Ou tu senta e conversa. Tem um diálogo em família, como eu digo. Olha, amor... Tô cansada, né? Eu acho que a gente consegue dividir. Vamos fazer isso. Eu faço isso. Porque às vezes o homem, ele não é muito de iniciativa. Às vezes ele tá só esperando a mulher dizer isso mesmo. Ou é que aí ele vai ter que dizer assim, ó, mas tu nunca me falou, amor. Por que tu não me falou? E a gente fica pensando, mas por que eu tinha que falar? Gente, porque as pessoas são diferentes. Nota que tinha que fazer. Às vezes acontece, mas por que eu tenho que falar se tava ali? Aí ele respira, não responde, respira. Manda ar pro teu cérebro, respira e diz assim, e pensa assim, ó, que todos nós somos diferentes. Temos perfis diferentes. E dentro de casa, eu tenho um perfil, meu marido tem outro. Pro meu marido, eu já sei que eu não preciso explicar as coisas de uma forma esmiuçada, como pra mim. Eu adoro detalhes. Pra ele, não. Sério? Eu gosto de conversar. Eu gosto de... Tá, mas e aí? O que aconteceu? Tá, mas e por que aconteceu isso? Então, se ele não me vem com todos os detalhes, eu fico... Mas então, nem me conta. Porque... E ele não. Ele eu já sei a forma de abordar, o objetivo, né? O perfil dele é esse. Papai deu. A mesma coisa com os meus dois filhos. O João, ele tem 4 e a Antônia tem 5. O João, ele é já mais conforme. A maneira que eu falo com ele não é a mesma maneira que eu falo com a Antônia. E vice-versa. Com a Antônia eu tenho que ser firme, porque ela tem um perfil mais... Mulher, né? A mulher. Se eu falar com essa mesma firmeza com o João, ele já... Por que você tá falando assim comigo? Então são perfis diferentes. E dentro de casa é a mesma coisa. Então se eu como mulher não chego e não digo assim, olha amor, tô cansada, vamos dividir. E não é feio. Isso é deixar o orgulho de lado. Não diminui nós como mulher, como mãe. Pelo contrário, vai fazer o teu marido enxergar aquilo que ele não estava vendo. E pensa sempre no resultado que isso vai te trazer. No resultado positivo, na harmonia em família, sem brigas mais, sem tu chegar e dizer que só reclamar que tá cansada, porque realmente cansa. Principalmente aquela mulher que muitas vezes não sai para trabalhar fora, o trabalho de dentro de casa é um trabalho que não acaba nunca. A pia da cria de copo de prato. E é roupa, nossa, mãe, final de semana. E é brinquedo pra juntar, é uma loucura. Então, se não tiver ali uma organização, se não tiver o apoio, a rede de apoio, nossa, fica muito difícil mesmo. Mas tem que partir de alguém. E geralmente é a mulher. É a mulher que tem que fazer isso. A mulher, se tem uma funcionária em casa, é a mulher que tem que se organizar, que tem que conversar. A mesma que quem tem que delegar as coisas. E a mesma coisa com o marido. E nós temos que entender que o homem, a gente precisa falar. Ele não vai olhar ali e dizer, tem um monte de roupa ali, vou ajudar minha mulher a dobrar. Se tu não dissesse, amor, ajuda a dobrar aquelas roupas ali. Né? Já a mulher, não, a mulher se toca, não, tem que fazer tal coisa, não, vou ajudar, né? Já o homem, não, se tu não falar, e às vezes a gente... não fala de braba. Tá vendo que tá ali? Por que não ajuda? Por que não dobra uma roupa? Não vou falar, porque não é cego, não enxerga. Não tá vendo? E aí a gente acaba sofrendo. A gente acaba fazendo. É até uma questão cultural, né? Porque assim, o homem deve ter crescido com a mãe que fazia tudo, que arrumava tudo. Então a mulher, pra ele, também vai fazer isso. E nunca ninguém disse, a mãe nunca chegou pra ele. E aí, pra vocês, tem também lá dicas no Insta do que as crianças de tanto a tanta idade, elas podem e devem fazer. Os filhos, vou dar um exemplo do João e da Antônia, eles já dobram a roupa do jeito deles e guardam. Entendeu? Então, assim, as roupas eles levam, as roupas que já estão dobradas, eles levam, eles organizam, porque são tarefas que eles delegáveis e que eles devem fazer. Outra coisa que as mães pecam, e eu pequei muito nisso, eu não tinha a Neila, né? Quando a Isabela era pequenininha, ela queria me ajudar. E aí, na correria, né? As mães, a maioria fazem isso, né? Aí não vou só eu me condenar aqui sozinha, porque você também já fez isso. A gente na correria e sabe que eles não vão dobrar bem, não vão estender bem a cama. O que a gente diz? Deixa que a mãe faz rapidinho.
né? E aí o que acontece? Eles vão crescendo e vão entendendo que não, a mãe faz. Quando eles chegam na fase adolescência para adulto, e que a gente quer daí que ajude, aí o que acontece? Não querem mais ajudar. A mãe abre um bocão, chega lá pra mim e diz, Neila, não aguento mais porque não arruma a cama, porque não tira a toalha de cima da mesa, porque tira a roupa e deixa jogada no chão. E eu escutando. Aí a pergunta que eu faço e desarma e fazer pra vocês. Em que momento ele foi ensinado a fazer isso? Aí a gente diz, a culpa é de quem? Não vamos usar a culpa, lembra? Não podemos usar a culpa. Aqui. Em que momento ele foi ensinado? Aí elas fazem assim, ó. Nunca ensinei. Porque é isso que eu digo, entendeu? A gente quer fazer tudo correndo. Claro que eles não vão saber fazer do jeito que a gente faz, porque a gente tem anos ali de prática dobrando roupa. E quem disse que eles precisam fazer do nosso jeito? E aí a gente tem essa coisa. Esse é o problema. As roupas, a criança ela tem um jeito de dobrar, né? Eles não dobram. Embora a gente ensine, eles fazem do jeito deles, fazem aqui, guardam. A questão do quarto deles, é eles que arrumam a cama. Tudo. Do jeito deles, a Antônia já arruma bem melhor, o João é muito caprichoso, demora pra arrumar. É perfeccionista. É demais. Então, mas tá tudo bem. Então eu tenho que delegar. Eles sabem o que eles têm que fazer dentro de casa já. Com 4 e 5 anos. E se eu sempre digo assim, se eu consigo, todos conseguem. Todo mundo, toda mãe, todo pai consegue. Tá formando aí o menino, tu tá formando um menino que quando casar ele vai ajudar a esposa. É nessa questão que eu ia dizer, que ia chegar até quando se tornar adolescente. Ele vai saber o que ele deve fazer. Quais são também as responsabilidades que ele tem, porque a casa não é só da mulher. A casa é da família, a casa é do homem, da mulher e dos filhos. E por que só uma pessoa tem que ser responsável? Aí, 4 sujos, mas uma só limpa. Exato. Né? Se ele não foi ensinado pela mãe, ele vai ter que ser ensinado pela mulher. E aí a mulher tem que ter a sabedoria, deixar o orgulho de lado, né? E chegar e conversar. Dizer, olha, talvez a tua mãe não tenha te ensinado, né? Mas assim, vamos fazer assim. Eu trabalho. Então eu também gosto de ser ajudada, quero ser ajudada, então de uma forma positiva, porque também tem que ter jeito para falar com as pessoas, não é o impondo, ninguém gosta de chegar, receber uma imposição. Dobra aquelas roupas que estão ali, ó. Não, é chegar com carinho, né? Ó a dica aí, chegar com carinho, amor, olha só. Aí a mulher com carinho consegue tudo, né? Vamos e venhamos. Se nós tiver jeitinho, a gente sabe que a gente tem um jeito que a gente conquista ali o marido de ajudar, de fazer as coisas. Seremos sábias em fazer isso. Muitas vezes não sabemos como conduzir certos comportamentos dos nossos filhos, né? E porque acabamos focando no problema e não na solução. Eu vi isso no teu Insta, né? Por dentro. Como mudar esse comportamento dos pais? Anotem aí, gente. Já é do ser humano. A gente foca no problema ali. E aí, quando a gente foca no problema, eu tô gastando a minha energia aqui, eu não consigo ver de que forma. Então, a maneira que a gente direciona isso pros filhos, aconteceu, a primeira coisa, como que a gente consegue organizar isso? De que maneira a gente vai conseguir fazer isso? Um brinquedo, alguma coisa, dar um exemplo prático de eles estarem brincando, alguma coisa quebrou, mas e aí? Vou dar um exemplo que aconteceu em casa esses dias, um brinquedo lá, quebrou, a Antônia, e aí eu digo, aí, como é que a gente resolve isso? Ela foi lá, pegou um graveto, arrumou, mamãe, ó. Ai, querida. Então é focar na solução. Porque quando a gente começa a focar só no problema, as coisas não se resolvem. E aí a gente perde o momento aquele de criar, o momento aquele de pensar, até de pensar em família ali, dizer, filho, como será que a gente podia resolver isso? Porque às vezes eu também não sei, às vezes eu fico pensando, às vezes o raciocínio deles é mais rápido que o nosso, porque eles estão ali sendo moldados, sabe? Pra eles tudo é muito mais fácil. Quem torna as coisas mais difíceis é o adulto. Somos nós, as crianças são práticas, sabe? Elas vivenciam ali. E o adulto às vezes fica... Até tem um post que eu digo, né? Que as mães reclamam, meu filho é mandão. Bom, mas teu filho é mandão, dá responsabilidade pra ele. Então não foca no problema do teu filho de ser mandão. Faz ele ter resultado nessa qualidade. Porque ser mandão é uma qualidade. Mas eu tenho que trabalhar para ser uma qualidade positiva. Né? Então, tudo isso, não fica focando naquilo que não é bom. Vamos
vamos tentar olhar, tá, mas e de que maneira a gente consegue fazer diferente? Existe criança mal ensinada, mal criada? Não existe criança mal criada, mal ensinada. Como que eu posso te explicar? Tem aquelas crianças que não têm limites. É que quando a gente fala criança mal criada, criança mal ensinada, criança mal comportada, a gente está rotulando uma educação que nós não sabemos dar. Então, por isso que eu disse que na qualidade dos filhos se vê a virtude dos pais. Então, em que momento a minha criança está sendo mal criada, mal comportada, mal ensinada? Porque por trás de todo um mau comportamento tem uma necessidade que não está sendo abastecida. Uma necessidade de carinho, uma necessidade de afeto, uma necessidade às vezes vindo do sono, vindo da fome, quando são pequenos, porque eles querem nos chamar a nossa atenção de uma forma indevida, gritando, pulando, fazendo aquelas birras, e aí tu vai ver, ele deve estar com sono, ou ele deve estar com fome. Ai, sim, as mães sempre dizem, é o sono. É o sono, é o sono. Mas realmente, por trás de a gente sempre diz, por trás de um mau comportamento da criança, vem sempre alguma coisa, vem sempre uma necessidade que não está sendo atendida. Então esse é o nosso olhar. Por que aquela criança está sendo mal comportada? Por que aquela criança não está se comportando da maneira adequada? Será porque no momento da birra ali eu já consigo ver se é porque a criança não está tendo atenção em casa, porque a maneira que ela chama a atenção gritando, berrando, fazendo birra, é a maneira que a mãe vai dar atenção para ela. Então o que ela associa? Se eu chorar, minha mãe vai me dar atenção. Vai me dar atenção. Se eu brigar com meu irmão, a minha mãe vai dar atenção. Porque como isso é sério, né? Muito sério. E as mães às vezes não conseguem levam enxergar. Em conta, não consideram, não enxergam. Acho que é birra por birra só, malcriação por malcriação só. Às vezes essa atenção, esse pedido de socorro, porque isso é um pedido de socorro, ela vem dessa necessidade que não está sendo atendida. Então, por isso que eu digo assim, observe o comportamento. Ver o que acionou aquele comportamento naquele momento. Se foi fome, se foi sono, ou se foi realmente para chamar minha atenção. Então, se foi para chamar minha atenção, liga o sinal de alerta que algo não está dando certo. Como podemos educar filhos emocionalmente fortes e bem resolvidos? Tu acha que é através da comunicação? Através da comunicação. Através principalmente do amor, do acolhimento, do afeto e do respeito. Então, hoje em dia, nós temos tantos adultos com a habilidade socioemocional muito fragilizada. Hoje existem pesquisas que informam, que a Associação Brasileira dos Recursos Humanos informa que muitas pessoas elas vão para o trabalho, são admitidas no trabalho pelo currículo e são demitidas pela falta de habilidade emocional. E essa habilidade emocional vem desde que a gente começou a conversar aqui. Começa na infância, começa no não, começa na questão dos limites, começa eles vendo dentro de casa a hierarquia, começa eles sabendo a posição de um pai, a posição de uma mãe, a importância de receber não. Então isso tudo vai criando crianças antifrágeis. Que são aquelas crianças que conseguem sim fazer de um problema uma solução, que consegue, vamos dar um exemplo bem banal, na escola o coleguinha não quer brincar, então tá, vai. Vou brincar com outro. Vou brincar com outro. E não aquela criança que vai lá e diz, não quer, por que ele não quer brincar comigo? Ou aquela criança que faz de tudo para poder chegar naquele grupo, e o de tudo a gente sabe que às vezes as crianças mandam outras crianças fazerem coisas erradas. E essa criança que não tem essa habilidade emocional desenvolvida, ela que vai sempre fazer. Porque ela precisa ser aceita. Então, a habilidade socioemocional, o desenvolvimento dessa habilidade é muito, muito importante. Vai fazer com que todos os outros pilares da nossa vida andem dessa forma que nós comentávamos no início. De uma forma redonda, de uma forma equilibrada. Bem... o emocional. A gente trabalhando o emocional das crianças, das famílias, dos pais, dos adolescentes, ali a gente consegue resgatar muitas coisas. Essa é a forma intencional de criarmos os nossos filhos? Intencionalidade.
Eu digo que nós temos que ter intenção em tudo na nossa vida. E ter intenção não é feio. Porque muitas vezes a gente veio... Ai, não, essa pessoa é mal intencionada. A gente veio de uma criação onde a gente ouvia essas frases. E hoje a gente sabe que em tudo nós temos que ter intencionalidade. Porque a intencionalidade me diz o que eu quero. A intencionalidade me diz aonde eu quero chegar. Dentro da sala de aula, como professora, a gente tem que ter a chamada intencionalidade pedagógica. O que é isso? O que eu quero que os meus alunos aprendam? Dentro da minha família, eu tenho que ter a minha intencionalidade na educação dos meus filhos. Que educação eu quero? Que tipo de ser humano eu quero deixar? Eu quero desenvolver as habilidades socioemocionais do meu filho? Isso é educar de uma forma intencional. É eu saber. Não é a Angelúcia chegar e dizer, ai, Neila, mas eu acho que tu tem que fazer desse jeito. Não. Se eu tenho uma intencionalidade na educação dos meus filhos, eu sei onde eu quero chegar. Não vai ser as outras pessoas que vão ficar falando, porque muitas vezes a gente vê parentes, tio, vó, mãe. Todo mundo opina, né? Desde a gestação já começa lá quando tu casa, já diz assim, quando é que vai vir o neném? E aí tu engravida e aí surge 1000 sugestões, 1000 dicas, né? E aí começa todo esse processo. E aí começa, aí tem o filho, né? E vem dar o pitaco, né? Mas aí a tua intencionalidade é isso. É tu não receber, é tu saber exatamente o que tu quer. Né? Por isso buscar conhecimento e ver qual a melhor educação, né? O tipo de educação que tu quer e que adulto que tu queres deixar pro mundo. Então está aí, né? A nossa conversa tão boa, o nosso bate-papo com a querida Neila Alzani, né? Que eu conheci hoje pessoalmente. Amei te conhecer. Eu também. Muito agradecida. Está aqui no nosso De Coração Aberto, nos dando dicas preciosas do seu trabalho ali, né? Como coach, como mentora familiar. E agora eu vou deixar um espaço para ti, Neila, para ti colocar aí, né, teu Instagram, né, como é que as pessoas fazem, os papais, as mamães ali que estão nos ouvindo, eu quero essa ajuda, eu necessito dessa ajuda, como é que fazem para te contatar? Deixa o espaço aí para te falar o que tu quiser. Obrigada. Tá, querida? Obrigada. Bom, me acompanhe nas redes sociais, eu estou lá no Insta e no Face como Neila Alzani. Certo? Então ali vocês vão se deparar com muitas dicas, muitos vídeos e como então chegar a ter um processo. Você manda ali o seu recadinho no direct, no próprio Insta, e aí eu entro em contato, certo? A gente agenda primeiro um processo de alinhamento pra gente conversar, pra gente ver quais são as demandas realmente, né, as necessidades pela qual tu vieste me procurar, certo? E assim, digo que os resultados são 70, 30, 80, 20. 80, 70 vocês, 30, 20 eu. Por quê? Porque é uma via de mão dupla. Eu te ajudo, eu faço com que a gente crie ali, vocês dentro do ambiente familiar, criem estratégias, criem ações para tornar esse ambiente muito mais leve, para tornar esse ambiente muito mais harmonioso. Então é só, a gente agenda um processo, a gente agenda uma reunião de alinhamento, uma reunião experimental, para que a gente consiga ali, né, ver quais são as demandas, o porquê de vocês estarem ali. E saibam que quando vocês procuram esse tipo de ajuda, isso é sabedoria, porque vocês têm nas mãos seres humanos. E como eu já disse aqui, que tipo de seres humanos vocês querem deixar para o mundo? Certo? Então segue lá, vê as dicas, curte os vídeos, Neila Alzani no Insta. E eu quero dizer que eu segui ela lá no Insta, né? E tava olhando os vídeos, são maravilhosos. E olha que eu nem tenho mais filha na fase da infância, da adolescência. Minha filha já é adulta, nem mora mais comigo. Mas, assim, são dicas preciosas para mães de qualquer idade. Mães de qualquer idade. Filhos de qualquer idade, né? Eu peguei dicas ali até que eu vou usar com a minha menina, que já tem 21 anos. Aí vou deixar uma dica. Agora, depois das férias, agora no início de agosto, vou formar um processo de mentoria. Que legal. Isso. A princípio, são 2 grupos com 4 pessoas, então olha lá. Eu vou colocar, adoro. Então fica ligado no Insta, onde a gente vai... Serão mentorias presenciais no meu espaço mesmo que eu tenho, que eu organizei o espaço para receber de uma forma muito mais formal, né?
as famílias que me procuram. Então, a partir de agosto, fica ligado no Insta, que vão vir todas as dicas ali para que vocês possam fazer as inscrições, que são 4 vagas, 4 e 4, porque são 2 grupos. Então, são 8 pessoas nesse início de mentoria. Ai, que maravilha. Olha aí, ó. Você que é mamãe aí, né, que está aí do outro lado, perdida muitas vezes, não sabe para que lado sai. Temos aí agora a nossa Neila Alzani, né, para quem não conhecia ainda. E aí agora ainda vai ter mentoria. Então você fique ligado lá nas redes sociais dela, que ela vai colocar lá a partir de agosto, né? Isso. E você vai estar ali podendo participar, né? Só que são só 4 vagas cada turma. Então, ó, se liga aí. Por enquanto até a gente liga, tem se liga, porque é uma preciosidade isso. É muito bom. Porque 4, né? Já ouvi. Porque é um atendimento mais personalizado. Mais intimista, mais intimista, né? Onde as pessoas possam realmente ali se abrir. Pode dar uma melhor atenção, exatamente, né? Porque às vezes fazem turma muito grande, o tempo é pouco e tu não consegue ouvir todos. Exato. E fica aquele tumulto, aquele atropelamento, né? E o objetivo do meu trabalho não é esse. O objetivo do meu trabalho é obter resultados. E eu priorizo isso, eu primo por isso, esses resultados. E é tantas famílias que eu faço atendimento, né, onde eu atendo jovens também, eu peço para que elas venham, para que eu possa dar essa devolutiva, e eu vou até a casa para também ter esse diálogo, essa conversa em família, né? Porque eu priorizo isso. Nesse processo, eu priorizo resultados. Ai, Neila, acabou o nosso tempo. Ai, que pena. dó, que pena. Ai, eu amei. Muito obrigada. Né? Quero te agradecer mais uma vez, querida, né, por ter aceitado o nosso convite. Como não? Né? Eu sei que é difícil o tempo, né? Somos gratos a ela por essa oportunidade que ela tem nos dado. Tantas dicas aqui, ó. De mão beijada pra você aí, mamãe, ó. Aproveite, né? Quero agradecer os nossos ouvintes, nossos telespectadores que estão lá do outro lado também nos ouvindo, né? E você que ficou até o final aí para participar do nosso Vale Presente lá da loja Arielle Shop. Você marque nos comentários a loja Arielle e marque uma mamãe que você sabe que precisa ouvir as dicas preciosas da Neila. Marque aí @fulana de tal, né? Não é que você esteja julgando ou esteja apontando o dedo, não, mas você sabe que às vezes é uma mãe ali que está precisando de um socorro, não sabe para que lado sai, não sabe como agir em certas situações, não sabe como fazer. Você vai estar ajudando, abençoando essa mãe. Marque ali o @ e o nome dessa mãe e marque o @ da loja Arielle Shop. Depois nós vamos estar fazendo uma live lá na loja Arielle com as meninas, né? O dia eu vou botar lá no meu Insta depois, vou dar um tempinho aí para vocês irem marcando durante a semana. E aí nós vamos fazer o sorteio lá numa live ao vivo, tá bem? Um beijo para vocês que ficaram aí conosco e até a próxima, se Deus quiser.